O silêncio do meu escritório sempre foi meu melhor conselheiro. Nas noites de quinta-feira, quando o relógio marca meia-noite e a cidade adormece em seu caos silencioso, é quando eles vêm, os que não puderam descansar, os que carregam a injustiça como uma corrente invisível amarrada ao peito. Eu sou advogado há 23 anos, mas há 5 minha profissão transcendeu as fronteiras do mundo visível. Não escolhi essa missão. Ela me escolheu quando defendi um homem que já estava morto havia 3 anos e ninguém sabia. Naquela noite, um caso chegou até mim de forma diferente. Não foi um espírito que atravessou a porta, foi uma pasta amarelada, antiga, que simplesmente apareceu sobre minha mesa. Dentro dela, um processo arquivado em 1997. O crime, homicídio. O réu, Ricardo Alexandre dos Santos. A vítima, Marcelo da Silva. A confissão, assinada, detalhada, irrevogável. Ricardo confessou ter matado Marcelo por ciúmes na saída de uma casa noturna no bairro Tabuleiro, em Maceió. Mas algo estava errado, profundamente errado. Ao lado da confissão havia uma fotografia recente. Um homem de meia idade, sorrindo, segurando um documento eleitoral. O nome no documento, Marcelo da Silva. A data da foto, setembro de 2025. A vítima estava viva. O assassino havia confessado um crime que nunca existiu, e Ricardo passou 28 anos de sua vida respondendo por um homicídio impossível. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Este não era um caso comum de erro judiciário. Era algo mais profundo, mais sombrio. Alguém ou algo queria que eu descobrisse a verdade. E quando olhei novamente para a pasta, vi uma mensagem escrita à mão na margem do processo. Ele confessou para salvar outro. Encontre quem? Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. A primeira regra do direito espiritual é simples. Toda confissão carrega uma verdade oculta. Ninguém assume um crime que não cometeu sem um motivo que transcende a lógica. Ricardo não era louco, não era um mártir idealista. Então, por que confessou? Respirei fundo e abri meu caderno de anotações espirituais. Escrevi a primeira pergunta: quem Ricardo estava protegendo? A tinta ainda estava úmida quando senti a temperatura do escritório cair. Uma presença se materializou à minha frente. Não era Ricardo, era Marcelo, a vítima que nunca morreu. Ele me encarou com olhos cansados, marcados por décadas de culpa silenciosa, e disse: eu vim confessar o crime que ele assumiu por mim. Marcelo não parecia um fantasma, parecia um homem comum, com rugas profundas ao redor dos olhos e mãos trêmulas. Mas eu já havia aprendido que o plano espiritual não segue as regras da aparência. As almas carregam a forma que suas consciências projetam, e Marcelo projetava culpa, culpa densa, viscosa, que preenchia o ar ao nosso redor. Você está vivo, eu disse, tentando processar a situação. Ricardo confessou ter te matado, mas você está vivo. Como isso é possível? Marcelo sentou-se na cadeira diante da minha mesa, como se o peso de 28 anos desabasse sobre ele de uma só vez. Eu deveria ter morrido naquela noite, ele começou. Mas quem morreu foi outra pessoa. E Ricardo sabia disso. Ele me contou que em julho de 1997, na saída da casa noturna, houve uma briga. Não entre Ricardo e Marcelo, mas entre Marcelo e um homem chamado Jonas. Jonas era traficante violento, conhecido por resolver disputas com uma lâmina. Naquela noite, Marcelo devia dinheiro a ele, uma quantia que não podia pagar. Jonas ameaçou matá-lo ali mesmo, na frente de todos. Ricardo, que era amigo de Marcelo desde a infância, interveio. Tentou negociar, tentou acalmar Jonas, mas Jonas não aceitava negociações. Ele queria sangue. E no meio da confusão, alguém puxou uma arma. Um tiro ecoou na noite. E quando o silêncio voltou, Jonas estava no chão, morto. Eu atirei, Marcelo confessou, as palavras saindo como estilhaços de vidro.
Eu matei Jonas em legítima defesa, mas ninguém acreditaria nisso. Ele era conhecido, tinha conexões. Eu seria morto pela família dele antes mesmo de ver o sol nascer. Ricardo, naquele momento, tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ele assumiu a culpa, mas não do assassinato de Jonas. Ele confessou ter matado Marcelo. Criaram uma narrativa falsa. Marcelo teria sumido e Ricardo, em um acesso de ciúmes, o teria assassinado. Não havia corpo porque Marcelo estava escondido, vivo, com uma nova identidade. Por que ele faria isso? Perguntei, ainda tentando compreender a magnitude do sacrifício. Porque ele amava minha irmã, Marcelo respondeu, e ela estava grávida. Ricardo sabia que se eu morresse, ela ficaria sozinha. Então ele me salvou da única forma que conhecia, assumindo um crime que nunca existiu para que o verdadeiro crime nunca fosse investigado. Passei os 3 dias seguintes imerso em documentos, registros públicos e diligências espirituais. A história de Marcelo era verificável em partes. Ricardo realmente foi preso em 1997, ficou 59 dias detido e assinou uma confissão detalhada. Mas nunca houve um corpo, nunca houve provas materiais. O processo seguiu baseado apenas na palavra de Ricardo. Consultei os bancos de dados eleitorais e trabalhistas. Marcelo da Silva estava vivo, com vínculos ativos, pagando impostos, votando. Ele havia construído uma vida paralela, longe de Maceió, sob o mesmo nome, mas em uma cidade diferente. A justiça terrena nunca o procurou porque acreditava que ele estava morto. E Ricardo nunca o denunciou, porque preferia carregar a culpa de um crime inexistente a expor o amigo. Mas havia uma peça faltando no quebra-cabeça. Onde estava o corpo de Jonas? Se Marcelo o matou em legítima defesa, alguém teve que esconder o corpo. E esse alguém sabia a verdade. Retornei ao plano espiritual. Invoquei a presença de Jonas. Se ele havia sido assassinado e seu corpo ocultado, sua alma teria questões pendentes. E quando almas têm questões pendentes, elas respondem ao chamado da justiça. Jonas apareceu 3 noites depois. Não como Marcelo, calmo e arrependido, mas como uma tempestade de fúria contida. Ele não vinha buscar vingança, vinha buscar reconhecimento. Ninguém chorou por mim, ele disse. Ninguém procurou meu corpo, fui descartado como lixo. Perguntei onde estava seu corpo. Ele me levou, em uma projeção astral, até um terreno baldio no bairro Tabuleiro. Ali, sob toneladas de concreto de uma construção erguida em 1998, estava Jonas, enterrado por pessoas que queriam apagar qualquer vestígio daquela noite. Quem te enterrou? Perguntei. Os mesmos que protegeram Marcelo, Jonas respondeu. Os mesmos que aceitaram a confissão de Ricardo, porque era conveniente. Policiais corruptos que trabalhavam para minha família. Eles sabiam que eu era um problema. Minha morte resolveu muita coisa para muita gente. Reuni Marcelo, Ricardo, que agora também se manifestava espiritualmente, mesmo ainda estando vivo, e Jonas em uma audiência espiritual. Este é um dos procedimentos mais delicados do direito transcendental. Colocar 3 almas, 3 versões da verdade, diante do tribunal da consciência. Ricardo falou primeiro. Eu assumi a culpa porque era a única forma de proteger Marcelo e sua irmã. Sabia que, sem corpo, o processo seria arquivado eventualmente. Mas não foi. Arrastou-se por quase 30 anos. E eu carrego a marca de assassino até hoje, mesmo sem ter matado ninguém. Marcelo, por sua vez, confessou sua covardia. Eu o deixei sacrificar sua vida pela minha. Construí uma existência nova enquanto ele apodrecia em um processo judicial interminável. Nunca tive coragem de aparecer e dizer a verdade. Até agora. Jonas, o verdadeiro morto, expressou sua revolta. Minha família era violenta, mas eu era filho, irmão, alguém que merecia um enterro digno. Fui tratado como problema a ser eliminado. E a justiça terrena nunca me procurou. A tensão no ambiente era palpável. 3 homens,
Três destinos entrelaçados por uma noite de 1997. Um crime real, o assassinato de Jonas, um crime falso, o suposto assassinato de Marcelo, e uma confissão que protegia um e condenava outro. Qual é a justiça aqui? Perguntei não a eles, mas ao universo. Ricardo sacrificou sua liberdade por amor. Marcelo matou em legítima defesa. Jonas era criminoso, mas tinha direito à dignidade na morte. Onde está o equilíbrio? A resposta veio de uma voz que não era de nenhum dos três. Era uma presença superior, o que chamamos no direito espiritual de juiz das causas finais. Ele disse: a justiça terrena falhou porque se baseou em mentiras convenientes. A justiça espiritual exige que cada um enfrente as consequências de suas escolhas. Ricardo escolheu o sacrifício, mas alimentou a injustiça ao perpetuar uma mentira. Marcelo escolheu a sobrevivência, mas condenou o amigo ao ostracismo social. Jonas escolheu a violência e colheu a morte. Cada um deve agora reparar. A reparação começou com Ricardo. Mesmo ainda vivo, sua alma estava presa ao processo judicial que o acusava de homicídio. O juiz das causas finais determinou que ele deveria comparecer ao tribunal terreno e revogar sua confissão. Não para se inocentar completamente, mas para admitir que mentiu para proteger alguém. Ricardo, em audiência de custódia, finalmente disse a verdade. Marcelo está vivo, eu nunca o matei. Confessei porque queria protegê-lo de algo pior, mas a mentira se tornou minha prisão. O juiz José Eduardo Nobre Carlos, da 8ª Vara Criminal de Maceió, ordenou diligências. Marcelo foi localizado e compareceu à audiência de instrução em 26 de setembro de 2025. Ali, diante do tribunal, confirmou estar vivo e negou ter sofrido qualquer agressão de Ricardo. A absolvição sumária foi decretada. Ricardo, após 28 anos, foi oficialmente inocentado. Mas a inocência legal não apagou o estigma social. Ele havia sido conhecido como assassino por décadas. A reparação espiritual exigia que ele reconstruísse sua reputação um dia de cada vez, enfrentando os olhares de julgamento com a verdade em mãos. Ricardo me procurou após a sentença. Eu pensava que a absolvição traria paz, ele disse, mas a culpa de ter mentido para a justiça me corrói. Eu sou livre, mas não me sinto livre. Liberdade jurídica é diferente de liberdade espiritual, respondi. Você precisa perdoar a si mesmo pela escolha que fez e precisa aceitar que proteger alguém com uma mentira sempre tem um preço. Marcelo enfrentou uma reparação diferente. Ele precisava assumir publicamente o assassinato de Jonas, mesmo sabendo que isso poderia reabrir investigações criminais. O juiz das causas finais foi claro. Você matou em legítima defesa, mas ocultou a verdade. A justiça exige transparência, mesmo quando o resultado é incerto. Marcelo escreveu uma confissão formal e a entregou às autoridades. Detalhou a noite de julho de 1997, a briga, o tiro, a decisão de esconder o corpo com a ajuda de terceiros. Ele sabia que poderia ser processado, mas a paz espiritual valia mais que a liberdade terrena. A investigação foi reaberta. O corpo de Jonas foi localizado exatamente onde ele havia indicado na projeção astral. As perícias confirmaram que Jonas morreu de um tiro e que o ângulo da ferida era compatível com legítima defesa. O Ministério Público, após análise das provas, decidiu não processar Marcelo. O crime havia prescrito e as circunstâncias indicavam claramente que ele agiu para salvar a própria vida. Mas Marcelo não buscava a absolvição legal. Ele buscava a absolvição de sua própria consciência. Por 28 anos, vivi com o peso de ter abandonado Ricardo, Marcelo me disse. Agora, pela primeira vez, consigo dormir sem pesadelos. A verdade dói, mas liberta. Jonas teve a reparação mais simbólica, mas não menos importante. Seu corpo foi exumado e entregue à família. Um enterro digno foi realizado, com a presença de parentes que nunca souberam o que havia acontecido com ele. Durante o velório, a irmã de Jonas se aproximou de mim.
Ele não era um homem bom, ela disse, mas era meu irmão e merecia ser chorado. A alma de Jonas compareceu ao próprio enterro. Ele observava em silêncio as pessoas que o amaram apesar de seus erros. E pela primeira vez, vi paz em seus olhos. Obrigado por me encontrar, ele me disse. Obrigado por me dar um final. Essa é a essência do direito espiritual. Todos merecem um fechamento. Até os que cometeram crimes, até os que foram esquecidos. A justiça divina não é punição, é restauração. Este caso me ensinou algo fundamental sobre justiça. O sistema jurídico terreno funciona com base em provas materiais, testemunhos, confissões. Mas a verdade nem sempre cabe nesses parâmetros. Às vezes, a verdade é espiritual, moral, invisível aos olhos. Ricardo confessou um crime que não cometeu para proteger alguém. A justiça terrena o condenou por isso. Marcelo matou em legítima defesa, mas escondeu a verdade por medo. A justiça terrena o ignorou. Jonas morreu e foi esquecido. A justiça terrena nunca o procurou. Mas a justiça espiritual, essa não esquece ninguém. Ela espera o momento certo, espera que as almas amadureçam, espera que a dor se transforme em sabedoria. E então exige reparação. O código da colheita é simples. Toda ação gera uma consequência, toda escolha tem um preço. Toda mentira, mesmo bem intencionada, volta para cobrar. Mas também toda redenção é possível. Toda alma pode se curar, todo erro pode ser reparado. 3 meses após a absolvição de Ricardo e a exumação de Jonas, reuni os 3 novamente em uma audiência espiritual final. Desta vez, não para julgar, mas para selar o encerramento do caso. O juiz das causas finais proferiu a sentença espiritual. Ricardo Alexandre dos Santos, absolvido de todas as acusações terrenas e espirituais. Sua escolha foi de amor, mas carregou o peso da mentira. Agora, você está livre. Use sua liberdade para ensinar outros sobre o valor da verdade. Marcelo da Silva, absolvido do crime contra Jonas, mas condenado pela covardia de ter abandonado seu amigo. Sua reparação será viver com integridade, honrando o sacrifício que foi feito por você. Jonas, sem sobrenome nos registros espirituais. Sua vida foi marcada pela violência, mas sua morte foi injusta. Receba agora a paz que lhe foi negada. Você está perdoado e liberado para seguir adiante. Os 3 aceitaram a sentença. Ricardo e Marcelo se abraçaram, algo que não faziam desde 1997. Jonas acenou em despedida e desapareceu, finalmente em paz. Este caso se tornou referência no direito espiritual. Foi o primeiro em que uma confissão falsa foi desfeita pela aparição da própria vítima, provando que o crime nunca existiu. Foi também o primeiro em que um assassinato real foi resolvido póstumamente pela confissão espiritual do autor. Ricardo virou palestrante. Ele viaja pelo Brasil contando sua história, alertando sobre os perigos de confissões falsas e a importância de confiar no sistema jurídico, mesmo quando parece falho. Marcelo voltou a Maceió, reencontrou a irmã, conheceu os sobrinhos que nasceram graças ao sacrifício de Ricardo. Ele trabalha agora como voluntário em centros de apoio a vítimas de violência, ajudando outros a encontrarem a coragem de falar a verdade. E Jonas, sua história foi documentada. Sua família criou um memorial em sua homenagem, não celebrando seus crimes, mas reconhecendo sua humanidade. Até os que erram merecem ser lembrados. Muitas vezes me perguntam, por que você faz isso? Por que defender os mortos, os esquecidos, os que não podem pagar? A resposta é simples, porque a justiça não é um privilégio, é um direito universal. E se a justiça terrena falha, a justiça espiritual compensa. Se um tribunal absolve por falta de provas, o tribunal da consciência julga pela verdade absoluta. Eu não escolhi ser advogado espiritual, mas agora que sou, não posso ignorar os chamados.
Cada alma que bate à minha porta traz uma história de injustiça, de dor, de redenção pendente. E cada caso que resolvo me lembra: a morte não é o fim, é apenas a transição para outra forma de justiça. Hoje, quando olho para a pasta amarelada que apareceu misteriosamente na minha mesa, sorrio. Aquele caso me ensinou que confissões nem sempre revelam a verdade. Às vezes, elas escondem um amor maior, um sacrifício silencioso, uma lealdade que transcende a lógica. Ricardo confessou para salvar Marcelo. Marcelo confessou para salvar a própria alma. Jonas foi confessado pela terra que guardou seu corpo por décadas, e todos, eventualmente, encontraram paz. Se você está ouvindo esta história, reflita: que confissões você carrega? Que verdades você esconde por medo, por vergonha, por proteção? A justiça espiritual não pune, ela cura. Mas para curar, é preciso revelar. Para revelar, é preciso coragem. O código da colheita não é sobre punição, é sobre consequência. E toda consequência, quando enfrentada com verdade, se transforma em libertação. Esta noite, enquanto o silêncio do meu escritório volta a ser meu conselheiro, sei que outros casos virão. Outras almas baterão à porta. Outros impossíveis se tornarão possíveis. Porque no tribunal espiritual não existem crimes insolucionáveis. Só existem verdades esperando para serem ouvidas. O código da colheita, onde toda causa tem uma consequência.